Olá, é você com o Buganza. Estamos chegando no nosso Tarobá Notícias. Uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe. A partir de agora você fica muito bem informado junto comigo até 12h50. Vamos lá? Vamos começar mais uma semana? Vamos começar a girar nossas equipes de reportagem junto com o Buganza? Olha só, Serginho Ribeiro trazendo informação sobre rinha de galo aqui na cidade de Londrina. Apreensões acontecendo ainda nesse momento. Serginho, conta para nós. Boa tarde. Boa tarde para você também, viu, Buganza? Boa tarde para quem está ligadinho no Tarobá Notícias dessa segunda-feira chuvosa. Pois é, a ação que começou ontem, realizada pela Guarda Municipal, na grande apreensão de pelo menos 70 galos que participavam de brigas, né? As famosas rinhas de galo, que é proibido por lei, em decorrência dessa situação, e o destino dos galos, o que fazer com eles. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, ao lado da Secretaria de Agricultura e Guarda Municipal, estão definindo alguns pontos importantes. Daqui a pouco os detalhes. Vamos seguir girando com a nossa equipe. Depois do Serginho, eu tenho Edson Neves, direto da UPA, com problemas causados por conta da chuva. Edson, boa tarde. Exato, Buganza. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Tarobá Notícias. Uma excelente semana para nós. Reparos estão sendo feitos aqui no Forro da Marquise. E já eu mostro como é que está a situação. E, claro, esse serviço está sendo prestado por uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura de Londrina. É dor de cabeça para quem precisa do serviço. A gente segue girando. Está chegando também Cauana Cardoso, com o destaque dela sobre assaltos em farmácia aqui na cidade de Londrina. Boa tarde, Cauana. Boa tarde, Buganza, a todos que nos acompanham. Nesse final de semana foram 4 farmácias da mesma rede que foram assaltadas aqui em Londrina. E o alvo, Buganza, era um só, aquelas famosas canetas emagrecedoras. Os assaltantes chegavam na farmácia já pedindo por essas canetas. Daqui a pouco todos os detalhes sobre essa operação. Obrigado, já volto com o nosso timaço de repórteres trazendo informação para você. E você vai ver ainda polêmica. Liminar do Tribunal de Justiça do Estado suspende lei municipal que proíbe a participação de crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBT, marcada para o próximo dia 30 aqui em Londrina. Daqui a pouco a gente vai discutir esse assunto. Piloto londrinense sofre grave acidente em Arrancadão. Ele perdeu o controle do carro, bateu contra o muro. Olha só, meu Deus do céu. O carro explode ali, fogo para todo lado, a correria para o socorro. A gente já vai mostrar os detalhes para você desse acidente. Você vai ver ainda Kátia Pego trazendo a previsão do tempo aqui no nosso Tarobá Notícias para saber se continua chovendo ou não durante essa semana. E tem você junto comigo aqui no nosso programa. O Tarobá Notícias está só começando. Vem com o Buganza. Rinha de galos, um costume antigo que, infelizmente, ainda sendo encontrado em alguns pontos aqui da cidade de Londrina. Foi fechado nesse final de semana, inclusive a SEMA está no local ainda apreendendo algumas aves. Uma rinha de galo aqui na nossa cidade com um barracão ali cheio de animais. Esses animais que eram colocados aí para essa disputa, eram mutilados, olha aí, ó, viviam em condições precárias e foram aí apreendidos nas últimas horas. O Serginho Ribeiro está chegando, trazendo as informações para nós. Serginho, conta para a gente os detalhes. Olha, Buganza, é de dar pena, né? Até parece algo assim cômico, mas de fato, os animais, ou as aves, aliás, ali bastante mutiladas, sem bico, sem as esporas, feridas nas costas, pescoço, sangue coagulado. Olha, difícil mesmo de você enxergar, observar ali a ação e não ter pena, né? O trabalho foi realizado ontem através da Guarda Municipal, uma denúncia que foi feita em que esses galos estariam participando de rinhas. As brigas de galos, né? As brigas de galos foram proibidas em 1961. Uma nova resolução em 98 ampliou a lei, porém ela ainda é fraca. Prevê de 3 meses a 1 ano de prisão, com multas, mas ninguém acredita que as rinhas continuassem acontecendo, e elas continuam. O caso aconteceu nos fundos do Jardim Santo André, ali nos fundos de Vale, na rua São José, na zona norte da cidade de Londrina. Ontem tivemos as apreensões, hoje o trabalho feito pela SEMA para o recolhimento desses animais, porque ficou naquela, para onde é que vamos encaminhar? Quem vai ficar responsável?
quem serão os tutores. Todas essas perguntas foram sanadas, mas vamos ver isso daqui a pouquinho. Antes, vamos ver o VT da matéria da operação da Guarda Municipal, que terminou então com a apreensão dessas aves através aí de uma denúncia anônima feita no telefone 153. Vamos acompanhar. A operação montada pela Guarda Municipal terminou com a apreensão de quase 70 galos que estavam em um cativeiro no Jardim Santo André, na zona norte de Londrina. De acordo com o secretário de Defesa Social, Felipe Giuliani, as aves eram usadas em brigas, as conhecidas rinhas de galo, prática proibida em todo o Brasil. Mesmo assim, esse tipo de evento clandestino ainda acontece. No momento da chegada das viaturas, as pessoas que participavam da rinha fugiram. Ninguém foi preso. Foi uma denúncia que chegou através do telefone 153, dizendo que em tal lugar havia uma rinha de galo. A viatura deslocou até o local, não localizou, o endereço não bateu exatamente com o ponto exato que estava tendo essa rinha de galo. Deslocaram em seguida e fizeram uma abordagem próxima à esquina ali, no fundo do Santo André, divisa com o Vista Bela, e localizaram um veículo suspeito. Na abordagem, os guardas municipais puderam ouvir o som da briga lá embaixo, no fundo de vale. De imediato deslocaram, pediram apoio para outras viaturas, virou uma correria lá no fundo, entraram para o fundo de vale, saíram correndo e lá foi localizado cerca de 60 a 70 galos de briga aí, alguns já machucados, outros preparados ali para a luta. No decorrer da ocorrência, as viaturas fizeram um cerco e abordaram 3 elementos saindo do meio da mata com os pés sujos ali e foram conduzidos até a delegacia. A operação, segundo a Guarda Municipal, foi positiva. As aves foram apreendidas, uma pessoa já foi identificada. Porém, um outro problema sério. Quem é que vai ficar responsáveis para abrigar os galos? Onde é que eles vão ser alojados? É uma outra questão que ainda está sem solução. Houve até uma certa dificuldade da gente descobrir qual que era o encaminhar desses animais, haja vista que nós não temos um ponto específico e é uma ocorrência difícil de acontecer, diferente dos maus tratos aos cães, aos cavalos, que nós temos já o mapeamento, já é uma ocorrência corriqueira nossa. Essa não tínhamos. A prática de rinha de galos é enquadrada na Lei de Crimes Ambientais, que criminaliza atos de abusos e maus tratos contra animais. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Esse tempo de prisão pode aumentar caso haja morte do animal. Além das punições criminais, organizadores, donos das aves e até espectadores estão sujeitos a multas administrativas elevadas. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil através do 6º Distrito Policial, comandado pelo delegado João Batista Reis. A polícia quer identificar quem é o dono do imóvel, quem montou a estrutura com os galinheiros e quem organizava as rinhas e quanto se lucrava com elas. Aí, o VT, de manhã nós fazíamos a passagem, até jornalisticamente para alguém entender, que não tinha um destino, Quem vai ficar responsável? Ou serão os responsáveis por cuidar desses galos? Nós tivemos agora há pouco, como você frisou, lá no Santo André mais uma vez, acompanhamos uma ação por parte da Secretaria de Meio Ambiente, por parte da Secretaria de Agricultura e também da Guarda Municipal, ali realizando novamente no local uma ação para recolhimento dessas aves. A maioria, ou vários deles, quase 70, encaminhados para tutores da área rural de Londrina, donos de granjas já acostumados a lidar com esse tipo de bicho, ou seja, com as aves, eles serão responsáveis. Os feridos, que são mais de 10 ou 15 feridos, estão sendo encaminhados para o hospital da Unifil, o hospital veterinário. Nós conversamos com o secretário Gilmar Domingues, que deu detalhes sobre essa questão e esta ação depois de uma reunião envolvendo não só a SEMA, a Agricultura e a Guarda Municipal, para que eles pudessem definir o destino das aves. Vamos acompanhar. Temos alguns cadastros, principalmente aqueles agricultores que trabalham com o programa de aquisição de alimentação. Nós entramos em contato e já temos alguns que têm interesse em recepcionar essas aves, serão tutores. E para ver se conseguem dar uma vida digna a essas aves, né, Serginho? Nós observamos aqui, tem aves que vão sair daqui e vão direto para o Hospital Veterinário da Unifil, porque não tem a mínima condição. Estão muito machucadas. Nós observamos aqui uma condição péssima
péssima. Então, é lamentável o estágio que nós encontramos aqui. Uns galos com as esporas cortadas, pelo que vimos ali, né, secretário? Bicos também, né? E alguns deles com sangramento no pescoço, ainda em fase de coagulação, mas você observa que tem muitos ferimentos em alguns galos. Ao chegarmos aqui, algumas das gaiolas, inclusive, foram arrombadas. Então, eu acredito que durante a noite algumas pessoas vieram aqui e acabaram levando alguns galos. O trabalho começou hoje de manhã, mas infelizmente nós não temos sequer o número exato. São muitas aves. Eu até fiquei muito surpreso, né? Nós temos uma série de galos, o pessoal retirando até de dentro de caixa d'água, né? Algumas aves presas. Absurdo como o ser humano não consegue evoluir, não é? A gente precisa mudar durante o passar dos anos, não é? A gente tinha um coliseu lá em Roma, onde enfiavam um monte de bicho e ficavam ali assistindo os bichos, os animais se matarem, né? Só que isso ficou para trás, o coliseu lá não tem mais ninguém hoje, está só indo lá para visitação. Rinha de galo, eu já fui em vários locais aqui com apreensão de rinha de galo, onde os donos, os proprietários, ele falam, mas é uma tradição, é algo que a gente faz desde criança. Tradição que precisa mudar. Não é? Isso aqui tem que ser exterminado, tem que acabar. Os animais ficam ali, ó, sangrando, morrendo. Nessas disputas, muitos saem mortos. Isso tem que ficar para trás. Tem que deixar de acontecer. E para isso mudar, essa realidade mudar, na minha visão, a gente tem que tornar a lei até mais rígida. Porque esses animais vão ser apreendidos, a maioria ali dos donos, dos proprietários vão ali assinar um termo e tal, e fica por isso mesmo. Tem que tornar a lei mais rígida. Aí sim a gente vai conseguir mudar essa mentalidade errada aqui. Vamos seguir, ó, as fortes chuvas das últimas horas deixaram estragos em alguns pontos da cidade e um dos problemas que se agravaram é na UPA ali do Sabará. Goteira, o teto ali todo destruído, tem pontos já interditados, é para lá que eu vou ao vivo agora com o Edson Neves, trazendo mais informações. O Edson que desde o início da manhã está acompanhando esse trabalho. Edson, conta para nós. Vamos lá, Buganza, boa tarde novamente para você, para quem está acompanhando o nosso Tarobá Notícias. Eu vou sair da frente da câmera para o Dirceu conseguir mostrar melhor para o nosso telespectador a situação do teto aqui. Então, olha só, o que aconteceu? De acordo com a Prefeitura de Londrina, né, aqui, esse forro da marquise da UPA Sabará já estava necessitando de uma manutenção. E aí, o que aconteceu? Com aquele vendaval do começo do mês, né, aquele vendaval, mesmo vendaval que estragou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, aqui em Londrina causou alguns estragos também, essa estrutura ela acabou se deteriorando ainda mais, o que fez então com que uma empresa terceirizada fosse contratada para fazer a substituição. Então aquele forro de gesso comum, ele foi retirado, o Didi está mostrando aqui o local onde já foi colocado, a parte onde já foi colocado esse novo gesso, são placas de gesso acartonado, que é um gesso um pouco diferente, viu, Buganza? Então essas placas, elas estão sendo fixadas nessas vigas e aí eles passam uma fita na emenda de cada placa e colocam uma massa acrílica em cima, que é essa parte mais branca. Depois, no acabamento, eles passam aquela massa corrida. Então, metade praticamente da marquise já foi feita, esse serviço começou na quarta-feira da semana passada, tem previsão de terminar até a próxima quinta e deve custar aí para os cofres do município cerca de R$48 mil. Essa parte ainda não foi feita, Buganza, porque o local conta com alguns pontos de goteira, né? Então precisa conter essa goteira, depois disso fazer então esse serviço que já foi mostrado aqui, olha só, a marca da goteira ali no chão. Por conta disso, né, os pacientes que procuram atendimento aqui na UPA Sabará estão utilizando apenas a entrada do lado esquerdo, a porta do lado direito, ela está interditada justamente porque o pessoal está com andame, está com as ferramentas ali naquele lado. E aí, só para a gente explicar também, Buganza, esse serviço, ele foi contratado, ele está dentro já daqueles contratos de manutenção predial. Então não foi necessário, por exemplo, que fosse aberta uma nova licitação só para fazer esse serviço aqui, né? O próprio município já tem esses contratos de prestação de serviço para trocar uma luminária, algo do tipo, e aí já está dentro então desse escopo de um valor também que já é destinado a essas manutenções. Já precisava fazer. O vendaval foi lá e deu um incentivo a mais para que esse forro aqui fosse substituído. Agora a grande pergunta fica, Edson, falta de manutenção,
prédio foi mal construído, porque como as UPAs aqui da nossa cidade sofrem com estrutura precária, não é? Tanto essa UPA quanto a leste-oeste, choveu um pouquinho, já tem problema de infiltração, tem problema de teto desabando, tem problema de goteira, não é? A UPA, outra está sendo reformada, essa agora passando por esse reparo depois das fortes chuvas. Quem sofre mais, quem que é? É o paciente que vai lá e encontra todo esse transtorno para ser atendido. Obrigado, Edson, mais uma vez. Ó, já vou com a Cauana trazendo mais informações e ela vai falar sobre roubos em farmácia aqui na cidade de Londrina. Daqui a pouco os detalhes, roubos daquelas canetas emagrecedoras. Cauana já está comigo aqui, ó. Mas antes disso, vamos falar do nosso canal no YouTube. Deixa eu ver quem já está junto comigo aqui, ó. A Márcia, o Ricardo, o Andrei está junto comigo já. A Lucimeire, Sandra Batista, a Márcia, o Ricardo, todo mundo participando, mandando mensagem para cá, entrando no nosso canal no YouTube. Vai para lá você também, participa junto comigo, vai lá para o nosso portal, tarobá.com.br, tem a nossa live lá para você encontrar e aí você participa junto comigo aqui, ó. Vai deixando o seu comentário, interagindo junto com a gente, vai deixando a sua hashtag. Essa semana ainda, todos os dias tem garrafinha para você aqui, ó. Garrafinha com a nossa marca do Tarobá Notícias, garrafinha do Buganza para você com muito carinho. É só colocar a hashtag, ó. Hashtag lá, Tarobá oficial nosso canal. Coloca lá a hashtag Vem com o Buganza, participa junto comigo, tá bom? Estou esperando sua mensagem, estou esperando a sua participação. Cauana Cardoso está chegando para trazer informação. Vamos lá falar com a Cauana? Cauana, quer dizer então que durante o final de semana, onda de assalto em farmácia aqui em Londrina. E os bandidos chegavam e falavam, ó, eu quero aquelas canetas emagrecedoras. Eles já chegavam no bote certo ali, Cauana. Exatamente, ainda levavam o dinheiro que estava no caixa, viu? Foram 4 assaltos registrados somente nesse final de semana aqui em Londrina e todas as farmácias eram da mesma rede, a mesma rede de farmácias. Em uma dessas situações, nós temos aí a câmera de segurança que mostra, então, 2 homens armados que invadem, então, essa farmácia e já pedem aos funcionários, ao farmacêutico, que mostre aonde fica as canetas emagrecedoras, né? Onde ficava esse estoque. Eles vão até esse local e pegam essas canetas emagrecedoras, além de, claro, o dinheiro que estava no caixa. O prejuízo somado desses 4 assaltos ultrapassa 30 mil reais, viu, Buganza? Um prejuízo bem grande. Por enquanto, a Polícia Militar ainda está trabalhando para encontrar esses 2 suspeitos, mas a informação é que existe a suspeita de que esses 2 homens estejam relacionados a uma operação que aconteceu na semana passada, dessa vez pela Polícia Civil, que desmantelou ali uma organização criminosa que atuava na zona sul daqui de Londrina e fazia então a venda ilegal dessas canetas emagrecedoras. Sobre esse assunto, nós conversamos com o tenente da Polícia Militar, o tenente Danilo Azzolini. Vamos conferir o que ele disse. Nós tivemos registrados, no sábado, 2 assaltos à farmácia, a uma franquia específica de farmácia, e no domingo pela manhã, outros 2 assaltos. Pelas informações preliminares que foram levantadas, se tratam dos mesmos suspeitos, as mesmas pessoas, o mesmo grupo criminoso que praticou esses 4 roubos, inclusive, segundo as próprias vítimas relatam, fazendo uso de arma de fogo. Nós tivemos ali como objetivo principal desses assaltos medicamentos de emagrecimento, as chamadas canetas emagrecedoras, de várias marcas diferentes, em que foram subtraídas aí por esses indivíduos, empregando a violência e a grave ameaça contra essas vítimas, Os trabalhadores dessas farmácias que estavam ali trabalhando, inclusive clientes que estavam ali no momento dos assaltos, colocando em risco a vida de todas essas pessoas, tendo como objetivo, locupletar-se de forma ilícita desses medicamentos, possivelmente para o mercado clandestino. O mais impressionante de tudo, faz uma semana que a polícia fez a operação contra esses assaltos aqui na cidade de Londrina, não é? Mas os bandidos continuam agindo e a investigação vai ter que continuar para entender qual que é essa rede aí de criminosos que está acontecendo em Londrina, que tem se especializado nesses assaltos. E daqui a pouco as farmácias vão ter que ter cofre para vender isso aí, ou deixar um estoque um pouco menor, que os bandidos estão agindo, levando, são canetas pequenas que têm alto valor, que eles acabam vendendo na internet, muitas vezes sem nota, e fazendo um lucro alto com esse crime. Polícia investigando, tentando tirar esses bandidos de circulação. Agora tem recado para você do Alto Posto Mufato.
Tem sensação melhor que um tanque cheio? É tanque cheio. No Alto Posto Mufato, você sente essa emoção da economia do tanque cheio. É tanque cheio. Aqui o tanque é cheio de combustível de qualidade, com garantia de procedência. É tanque cheio. Tanque cheio com agilidade, praticidade e muita economia. Cheio. Tanque cheio é no Alto Posto Mufato. É tanque cheio, é tanque cheio. Tanque cheio é Alto Posto Mufato. Deixa eu trazer um assunto polêmico para conversar com você aí de casa agora. Existe a parada gay, a parada LGBTQIA+, que acontece de ano em ano em algumas cidades e em Londrina não é diferente. No ano passado, um projeto de lei municipal foi aprovado, um projeto proibindo crianças de participarem dessas paradas, certo? Mas, nas últimas horas, uma liminar do Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu essa lei, proibindo a participação das crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBT. Essa parada está marcada para o próximo dia 30, aqui em Londrina. O Edson Neves está comigo para a gente falar sobre esse assunto. Edson, quer dizer então que, pela liminar, entende-se que as crianças podem participar desse evento, é isso? Exato, Buganza. E essa anulação da lei de autoria da vereadora Jessicão, ela deve se manter pelo menos até que todo esse caso ele seja finalizado, o processo seja finalizado, né? Que agora ele passará por uma análise de um órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, né? O TJ mesmo deferiu essa medida liminar temporária em favor da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles que entraram com a chamada ADI, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade, argumentando aí, Buganza, que esse tipo de projeto, né, que foi aprovado aqui na Câmara de Londrina seria discriminatório, seria uma espécie de censura. O que o Tribunal de Justiça levou em consideração? O Buganza, eles disseram o seguinte, né, que haveria alguns vícios nesse projeto de lei, sendo que, por exemplo, quem teria que tutelar a respeito de crianças e adolescentes seriam órgãos de caráter estadual ou federal e não órgãos de caráter municipal. Esse foi um dos argumentos. E também eles falam que existem algumas questões que não pode. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do município ter que legislar em cima de multa, em cima de alguma coisa, sendo que tem, por exemplo, uma iniciativa do Executivo desse jeito e não da Câmara. Enfim, então são alguns detalhes em que o Tribunal de Justiça, levando em consideração decisões em outros estados, deu esse caráter liminar, anulando, pelo menos de forma temporária, esse projeto de lei de autoria da vereadora Jessicão, que enviou um vídeo à nossa equipe se manifestando a respeito dessa decisão do Tribunal de Justiça e a gente acompanha agora. Não se trata de discriminação. Se fosse discriminação, o meu projeto era para proibir a parada LGBT, mas é para proteger as crianças. Assim como não se leva uma criança num boteco, em uma zona, não se leva numa parada LGBT, onde nós sabemos, nas últimas edições se viu muito disso. Pessoas seminuas, pessoas alcoolizadas, pessoas utilizando drogas, não é ambiente para criança. Cada um pode ter sua opinião diferente, não é? O que a vereadora está dizendo aqui, que não é que ela quer que proíba, por exemplo, que a criança tenha conhecimento sobre o orgulho LGBTQIA+, que tenha contato com, por exemplo, explicações sobre o assunto, mas que não esteja no ambiente da parada gay, que, segundo a Jessicão, seria um ambiente que não é um ambiente condizente para a criança, porque existe bebida alcoólica, existem drogas circulando nessas paradas, entre outras coisas que não seriam para a idade da criança. E essa é a grande discussão nesse momento. Esse é o grande debate nesse momento. Na minha visão, você pode pensar diferente que eu, na minha visão, com relação a esses pontos, eu concordo. Não acho que é ambiente. Se a gente for falar com relação a contato com bebida alcoólica, a contato com drogas e contato com outras coisas. Por outro lado, quem organiza esse tipo de evento fala que não tem nada disso nesse evento. E aí existe esse debate, essa discussão. Tá certo? Eu quero a sua opinião com relação a isso. Vem comigo aqui, vamos para o nosso canal no YouTube. Eu quero saber de você. O que você acha? Buganza, eu acho que tudo bem criança participar desse tipo de evento. Você coloca aqui a sua opinião. Buganza,
eu acho que deveria ser proibido mesmo. Você pode participar junto comigo aqui também no nosso canal no YouTube. Ou você pode ter uma opinião diferente. Você fala, Buganza, quem tem que decidir isso é pai e mãe. Não acho que uma lei deve proibir. O pai e a mãe que quiser levar, leva e pronto, e acabou. Você pode ter essa opinião também. Uma opinião mais aberta, né? Diferente, mais liberal, digamos assim. Não sei. É como você pensa. Cada um pode pensar de um jeito. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que a criança não deve estar nesse tipo de ambiente. Não pela questão de gênero, pela mesma questão que criança tem que ter, aliás, criança não, né? Qualquer pessoa que vai entrar numa balada tem que ter 18 anos ou mais. Tem ou não tem? Você não tem que apresentar documento para entrar na balada? Você tem que apresentar documento, não é? Essa é a visão. Vamos ver, você pode participar da sua opinião aqui, tá bom? Tarobá Oficial, vai para lá. Tem o pessoal já mandando a hashtag para ganhar a garrafinha. Você participa aqui, dá sua opinião junto comigo, fala se você concorda, se você discorda. Daqui a pouco eu volto aqui para a nossa live para ouvir a opinião de todo mundo, tá bom? Mas antes, andar de ônibus está cada vez melhor. E a Transporte Coletivo Grande Londrina faz parte desse processo de modernização a serviço do usuário. Confere aí. O transporte coletivo de Londrina está cada vez melhor. Com as alterações feitas pela CMTU, agora são 483 partidas a mais por dia. Mais agilidade no seu trajeto e mais conforto e tecnologia com a nova frota da Grande Londrina. Quer saber o que mudou na sua rota? Acesse move1.com.br. Vá de ônibus, vá tranquilo, vá conectado, vá de Grande Londrina. Tá vendo? Acessibilidade, conectividade e conforto é Grande Londrina. Para saber mais o que mudou na sua rota, acesse aí move1.com.br ou 0800 400 7020. 0800 400 7020. Chuvarada, hein? Nas últimas horas, Londrina registrou mais de 50 milímetros de chuva só hoje. Isso significa que choveu mais do que a média histórica para o mês inteiro num único dia. A gente vai ao vivo do Lago Igapó, que a cena lá chamou a atenção e dá para ver atrás da Cauana aqui. Meu Deus, está forte aí a água, hein, Cauana? Tá muito forte, Buganza. A vazão de água aqui no Igapó tá bem grande. O Leopoldo vai mostrar para vocês. Nós estamos em meio ao Lago Igapó, bem próximo aonde ficam os pedalinhos, né? Próximo ao letreiro Eu Amo Londrina, aqui da Avenida Higienópolis. E a força da água é realmente muito grande por aqui. Esse dado, Buganza, né, de que da meia-noite de hoje até cerca de 8 horas da manhã, choveu mais de 50 milímetros. Mas agora, né, já passamos do meio-dia, esse número já deve ser ainda maior. A informação que nós temos é que nesse mês, então, né, de novembro, nós já ultrapassamos a média histórica de novembro, que era em 152 milímetros e agora está em 203. Vou mostrar para vocês também, bem aqui ao nosso lado, um tronco de uma árvore que deve ter caído aqui próximo ao Lago Igapó, acabou caindo dentro do lago e acabou ficando preso aqui nessas cordas. Buganza, ele não conseguiu seguir por aqui, né? Toda essa água está indo, então, para o Lago Igapó 2, que fica do outro lado da Avenida Higienópolis, e por lá nós temos a informação de que em algumas regiões o lago já acabou transbordando. Hoje, então, a chuva deve continuar, não só aqui em Londrina, mas em outras cidades da nossa região. Amanhã também deve ser um dia de instabilidade aqui na nossa região, mas também com possibilidade de tempestade na região centro-sul aqui do estado do Paraná. A partir de quarta-feira, o sol volta a raiar e, inclusive, deve esquentar um pouquinho aqui em todo o estado do Paraná, mas já temos uma outra novidade. Vamos ter que lidar com uma frente fria que está chegando no final de semana. Frente fria em pleno novembro não é comum, né, Buganza? Mas então fica o recado de que aqui em Londrina já ultrapassamos quase mais da metade da média histórica, que é de 153 milímetros, já ultrapassou mais de 200 milímetros. Acho que, Cauana, não fazia um tempo assim, com 10, 15 anos atrás, com tanta chuva assim e frio em Londrina. Olha só a força da água, carregou o tronco ali. No momento da chuva, a água estava cobrindo toda essa parte aqui dos vasos. Dá para ver que está tudo com água aqui, né?
Essa parte aqui, a água estava passando, virou uma cachoeira só aqui, lá no lago, realmente muita força da água nesse momento com as fortes chuvas em Londrina, graças a Deus, sem vendaval, sem raios, né? Um pouco mais tranquilo nas últimas horas. E olha só, um acidente hoje de manhã, quase parou o trânsito ali na BR-369, um dos carros que seguia sentido Londrina, foi atingido por outro veículo que fazia um retorno próximo ali ao acesso da Vila Romana. Veja aí as imagens, os carros ficaram perto do canteiro que separa a rodovia marginal. Estão vendo aí nas imagens? Um caminhão do Corpo de Bombeiros teve que ajudar ali na sinalização. Um dos motoristas teve um corte na testa, foi encaminhado para o atendimento médico, graças a Deus, sem ferimentos mais graves. Hoje, de manhã, chovia muito, a rodovia acaba acumulando água, né? Eu estava vindo para a TV, aquaplanei, quase bati o carro de cedo, falar a verdade. Ali na 445, consegui segurar, mas rodovia com chuva tem que ir com a maior calma do mundo para evitar qualquer tipo de acidente. Vamos fazer o seguinte, eu estou indo por intervalo, na volta, imagens impressionantes do acidente com o piloto londrinense durante uma prova de arrancadão. Olha a imagem aí, ó. Ele bate com força, o carro explode. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou trazer todos os detalhes. Imagens do lago de Londrina para você. Chuvarada forte na nossa cidade. Daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí não. Vem com o Buganza. É você com o Buganza, estamos de volta com o nosso Tarobá Notícias. Obrigado pelo carinho da audiência de mais uma semana. Obrigado você que pela primeira vez está ligadaço junto com a gente, você que já está assistindo desde a nossa estreia aqui. A gente sempre te mantendo muito bem informado e feliz de você estar com a gente mais um dia. E olha só, vamos com uma imagem impressionante de um acidente que aconteceu com o piloto de Londrina, Cado Moreira. Olha só, ó, arrancadão, ele perde o controle e vai em cheio ali contra o muro. Ó. O carro explode, a correria para o socorro, ó. O evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele está dentro do carro ainda, aí vai vir o pessoal ali, já vem apagando o fogo. Você vê como o socorro é rápido, né? Eles já são preparados, mas a pancada foi muito, mas muito violenta. O jeito que ele bate, a gente já imagina que ele vai ficar desacordado, né? Até por conta do capotamento, mas aí você vê que ele já está se mexendo ali dentro do carro, ó, está mexendo, se soltando, né? Tira o volante ali. Já começa a sair do carro ali e o pessoal do socorro chega. Giovana chegando, trazendo informação para nós. Giovana, como é que ficou esse piloto? Boa tarde para você. Um grande susto, né, Buganza? Uma boa tarde para você, a todos nos assistindo. Essa competição de arrancada aconteceu na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e o piloto Cadu Moreira, londrinense, estava participando ainda de uma etapa classificatória, quando ali na largada ele perde o controle do veículo e bate contra um muro. O carro capota e imediatamente começa a pegar fogo. As imagens são muito impressionantes, mas as equipes de resgate agiram muito rapidamente e o piloto conseguiu aí sair andando. Ele teve apenas ferimentos leves, já realizou exames e passa bem. Realmente não aconteceu nada com ele. O piloto londrinense Cadu Moreira participa desse esporte, né, das competições de arrancada há mais de 20 anos e essa é a primeira vez que ele se envolve num acidente dessa magnitude, mas felizmente, apesar das imagens impressionantes, ficou tudo bem com ele, não teve nada mais grave. Essas são as informações, nós colocamos também aqui no nosso portal tarobá.com.br para quem quiser acessar, Buganza. Ainda bem que nos feriu com gravidade, né, Giovana? E todos os detalhes, tarobá.com.br, você pode acessar lá, ver o vídeo de novo e ver toda a notícia também no nosso portal. Obrigado, Gi. Daqui a pouco a Giovana volta trazendo mais informações. Olha só, gente, deixa eu falar com você agora da Casa do Empreendedor. Você que está precisando de uma grana aí, a Casa do Empreendedor está há 28 anos em Londrina, ajudando no crescimento econômico da nossa cidade. Você que é empresário, você tem uma pequena empresa, você tem firma aberta ou não, você está precisando de uma grana aí para investir no seu negócio? Lugar certo é na Casa do Empreendedor. Buganza, como é que eu vou conseguir isso lá? Você vai fazer o seguinte, você vai para a Rua Mato Grosso 77, vai falar que você viu aqui no Buganza, você pode ter uma loja de roupa, você pode aí ter um salão de beleza, você pode ter um carrinho de lanche, você pode ter aí um lugar onde você assa bolo para vender, assa pão. Você quer melhorar o seu negócio. Você vai lá na Casa do Empreendedor, vai conversar com eles, eles vão liberar essa grana para você ter esse capital.
tá certo? Para você conseguir aí uma reforma, uma ampliação, um investimento no seu negócio. Você vai mudar de vida e vai ver como o seu negócio vai crescer. Casa do Empreendedor, Rua Mato Grosso 77, você vai para lá, fala que viu no Buganza ou manda o WhatsApp agora, 99991-7828, 99991-7828. Manda um joinha agora, tá bom? O pessoal da Casa do Empreendedor está esperando por você. Casa do Empreendedor, Mato Grosso 77, Centrão de Londrina, pertinho do Camelódromo, há 97 anos, apoiando os seus negócios. E um homem foi preso ontem na BR-369 transportando haxixe, uma espécie de maconha, não é? A equipe da Polícia Rodoviária Federal parou esse carro aí com placas de Cuti, São Paulo, tinha saído de Guaíra, estava indo em direção a São Paulo e o motorista de 34 anos... Na hora que a polícia falou, encosta aí, irmão, vamos ver o que tem no teu carro aí. Ele já ficou nervoso. Mas você está indo aonde? Não, tô voltando para casa de fulano. Tá bom, mas por que você está passando por aqui? Qual que é a rota que você vai fazer? O cara começou a tremer, a polícia falou, abre o porta-mala, deixa eu dar uma checada, o que tem lá atrás. Quando foi checar, tudo isso aí, toda essa droga que ele estava levando e falou que ia levar para a região do Brás, ali em São Paulo, onde ele ia entregar cerca de 24 quilos de haxixe. Ô, Buganza, 24 não é pouco? Não é pouco, sabe por quê? O valor do haxixe é muito mais caro que a maconha. Eles comercializam com um valor muito maior. O homem confessou, então, que a droga estava com ele, que ele ia receber uma grana para levar essa droga e foi preso ali por tráfico de drogas na hora em que a polícia fez essa batida toda aí nesse carro. Vamos fazer o seguinte, intervalinho rápido, na volta... Tem o nosso Tarobá Notícias com mais notícia para você e com o sorteio da nossa garrafinha. Não sai daí não, intervalinho rápido, vem com o Buganza. É você com o Buganza, estamos de volta com o nosso Tarobá Notícias e um homem de 67 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar na Serra do Cadeado, no quilômetro 301 da BR-376, Mauá da Serra. Tem as imagens aí, foi por volta das 7h30 da noite de sábado, o motorista ia sentido Mauá da Serra para a Ortigueira quando teria perdido o controle do veículo que tombou na pista. Você está vendo aí as imagens? Chovia bastante na hora do acidente. As equipes da concessionária da Polícia Civil, do IML, da Perícia Técnica foram para o local, o Corpo de Bombeiros também, mas infelizmente ele não resistiu por conta dessa batida. O caso vai ser investigado agora para entender se ele só perdeu o controle sozinho ou se alguém fechou esse caminhão, o que teria acontecido para provocar esse acidente, infelizmente mais um acidente com morte em rodovia aqui na nossa região. Deixa eu conversar com você agora, falar do seu sorrisão, deixa eu falar com você aí que está fazendo o seu tratamento na Sorrifácil. Você pode falar para todo mundo para fazer também, não é mesmo? Porque eu faço meu tratamento na Sorrifácil e indico para você, toda a minha família, todos os meus amigos. Você que quer implantar um dente, você quer implantar mais dentes, você quer voltar a sorrir, você quer voltar a comer de verdade uma comida que você gosta, o lugar certo para você fazer o seu implante é na Sorrifácil. E está rolando a Sorri Week, essa semana comemorando aí os 11 anos de Sorrifácil para você fazer o seu tratamento. Seguinte, a Sorrifácil, ela tem toda a estrutura para você fazer o seu tratamento sem precisar sair da clínica. Então lá, eles têm um raio-x panorâmico para você fazer o exame inicial, eles fazem o exame clínico e ali mesmo você vai fazer a sua cirurgia, você vai fazer o seu tão sonhado implante. Buganza, eu queria fazer clareamento, queria fazer outros procedimentos. Tem também. A Sorrifácil tem todo o cuidado com você que quer aí fazer o seu tratamento dentário com dentistas especialistas, experientes, com tratamento humanizado. O telefone está na tela aqui, ó, 98819-8379. Na Rua Benjamin Constant, número 1071, Centrão de Londrina. Dr. Júnior vai te atender. Tem estacionamento próprio lá na clínica. Na Avenida Bandeirantes 135, pertinho do Moringão, tem estacionamento próprio também. Dr. Denis vai te atender. Na Rua França 251, em Cambé, o Dr. Marcos, 98819-8379. 98819-8379. Faça o seu tratamento na Sorrifácil, onde sorrir é uma conquista.
Chegou a hora de falar de previsão do tempo com a minha parceira Kátia Pegou. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Buganza? Graças a Deus. Boa tarde. Chove ou não chove daqui para frente? Como é que vai ser a nossa semana? Tá tudo muito imprevisível, né? O tempo tem mudado muito rapidamente, mas a gente acertou na semana passada, que a gente já vinha prevendo, né, que o final de semana seria bastante chuvoso. Nesse momento, olha a temperatura em Londrina. 19 graus, bem 19 fresquinho. graus, nem 20 graus fazendo aqui, né, na cidade de Londrina, e a gente já mostra esse mapa bem longão aqui para mostrar para quem está em casa como a gente consegue prever o que vai acontecer no tempo. A gente sempre busca aqui com as informações do CIMEPAR e a gente já vê, ó, que a gente segue naquela gangorra. Apesar que nessa semana vai dar uma estabilizada a temperatura máxima, mas na quarta-feira a mínima pode chegar aos 13 graus. Então tem previsão de chuva hoje e amanhã ainda. Aí o céu deve abrir então na quarta-feira, daí quinta, sexta, sábado e domingo volta a chover. Então a semana deve ficar aí, ó, na média dos 29 graus mesmo aqui. 13 graus na quarta-feira, dia 19 de novembro, hein? Difícil ver essa temperatura em Londrina. Surpreso. Pleno novembro. Em pleno novembrão. Vamos ver como é que a gente vai entrar no verão depois de tantas temperaturas baixas, assim, como é que o verão vai se comportar em dezembrão, como é que serão as nossas altas. Amanhã você volta trazendo mais informação do tempo para nós. Obrigado. E a gente se vê junto, 6 da tarde, tem o nosso Carol na Tarobá com muita informação para você. Eu e Kátia Pego junto comigo também. Mesmo. Obrigado, muito obrigada. Kátia. Vamos seguir? Deixa eu falar com você agora de Central Plano Assistencial. Cuidado com a sua família com tradição. Fala, meu amigo Elpidio. O senhor tá bom? Eu tô bom, e você? Graças a Deus, tudo certo. Eu estava falando de Central aqui durante a semana passada, eu sempre volto a bater nessa tecla. Tem tanta coisa que a gente se planeja a fazer durante a semana, não é mesmo? Isso. Você começa a semana e você fala assim, bom, eu tenho que ir na terça-feira visitar um cliente, tenho que ir na quarta-feira, eu preciso arrumar, levar meu carro na revisão, Exato. Na quinta-feira eu preciso resolver a lâmpada que queimou em casa e às vezes não coloca a saúde em prioridade. É verdade, né? A gente tem outras coisas, né? Sempre a gente deixa sempre a gente deixa o serviço que nós, a Central, fazemos sempre para depois. Né? Então, a saúde, né, aquela segurança monetária ali na questão familiar, eu digo assim, numa questão de assistência funerária, essas situações sempre são deixadas para depois. A gente nunca se programa. A gente precisa se prevenir, viu? Exatamente. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um médico, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um especialista, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma ambulância. E Exato. Na Central, pagando a parcelinha, tem tudo isso ali já. Exatamente. Aqui na Central, Buganza, né, trazendo para o pessoal que acompanha a programação, nós temos planos acessíveis. Você pode colocar a família toda, tá? Com ou sem grau de parentesco direto. Tá? Nós temos condições especiais para você. Você que acompanha a programação agora, o que eu quero dizer para ti? Aqui na Central você tem consulta grátis, dentista, fisioterapeuta, ambulância, você escolhe um dos serviços e pode fazer utilização grátis. A ambulância, por sinal, ela é de uso ilimitado quantas vezes você precisar em situações de urgência. Então, passou mal, precisa ir até um pronto atendimento, seja ele público ou particular, nós temos o serviço de remoção que leva você lá 24 horas, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, final de semana, feriado, não importa. Ele vai pegar você lá que está passando mal e vai levar até o pronto atendimento mais próximo. E não vai ser cobrado nada mais de você na mensalidade. Aí eu faço uma pergunta aqui, Buganza. Às vezes, você que acompanha a programação já tem um plano assistencial, mas que só tem descontos e cobertura funerária. Esse serviço eu também tenho. Só que o que eu trago para você é algo a mais, é ambulância, é proteção, é consulta grátis. Então liga agora, 3324-8556, vem conhecer as vantagens do plano da Central. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai querer trocar. E se trocar para os 10 primeiros, tá? Hoje eu vou deixar só para os 10 primeiros. Tá bom. Isenção na troca de plano, isenção da carência e isenção também da taxa de adesão. Olha que beleza. Mas é só para os 10 primeiros, então não perde tempo. 3324-8556, liga agora ou manda mensagem. São 30 anos quase de tradição para cuidar de você. Você fala assim, mas por que eu vou pagar um plano funeral se eu vou usar lá na frente? Porque você vai usar enquanto você estiver aí pagando o plano, todos esses outros benefícios. Você quer saber mais? 3324-8556. Você ficou em dúvida? 3324-8556. Isso mesmo. Manda mensagem agora, fala que viu no Buganza, o Pídio vai explicar tudo certinho para você como é que funciona o plano e você vai cuidar da sua família e de quem você ama. Meu querido, obrigado, boa semana, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Valeu, Pídio. Vamos fazer o nosso sorteio, pessoal mandando hashtag aqui na nossa live. Obrigado pelo carinho de todo mundo que mandou aqui. Vamos ver quem foi o nosso ganhador do dia. Amanda Fujimura.
Só vir buscar a garrafinha aqui na TV, tá bom? Garrafinha especial personalizada para você. Vai ter durante todo o mês aqui a nossa garrafinha. Tô indo, volto amanhã a partir do meio-dia e no rádio a partir das 6 da tarde, Tarobá FM 101.7. Estou esperando por você. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem com o Buganza.